Olá, investidor, muito boa tarde. Eu sou o Danilo Zanini, analista da XP Investimentos. Estou iniciando mais um fechamento do mercado. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro, e a gente vai comentar as principais movimentações que tivemos aí ao longo de todo o pregão. Temos aí as bolsas iniciando em forte movimentação positiva. A gente teve aí o FBI, tá? Não indiciando mais os e-mails da Hillary Clinton, falando que não tem informações adicionais, não tem informações em que venham a afetar quando ela era chefe de Estado, tá certo? Então, as bolsas iniciaram forte, o índice Bovespa trabalha acima de 3%, o mercado reagindo positivamente ao redor de todo o mundo. Vale lembrar que amanhã nós temos as eleições dos Estados Unidos e isso tende a trazer alguma volatilidade para o mercado. Lembrando também que hoje, tá pessoal, acabou o horário de verão norte-americano. As bolsas mundiais abrem aí 10h30 da manhã, a Bolsa Americana abre às 10h30 da manhã. Conforme nós tivemos aí o horário de verão, a gente foi para 11h30 e agora a gente tem aí o horário dos Estados Unidos que agora postergou, abre a partir de agora meio-dia e meia, tá certo? Então atenção ao horário da Bolsa Norte-Americana aqui no Brasil, abre agora ao meio-dia e meia. Bom, então eu vou comentar aqui com vocês sobre o índice Bovespa, vou comentar sobre alguns papéis, mas antes disso eu vou começar mostrando a nossa planilha de operações. Então, essa daqui é a nova cara da planilha que nós vamos mostrar para vocês diariamente. Então nós temos aqui operações de swing trade da carteira, tá pessoal? Carteira Arena do Investidor. Nós temos 5 papéis, 3 compras e 2 vendas. Vamos a eles, tá? Primeiro, Petrobras, a gente vai comprar se o papel cair para R$ 16,10. Croton, nós iniciamos já a nossa compra a 15,30, o papel está sendo a 15,45, até 15,40 é válido comprar o papel. E é o mesmo cenário de BR Malls, nós compramos o papel ele a 12,38 e a gente ele está sendo agora a 12,45. TIM P3 a gente vai vender esse papel perder 8,50 e Cielo 31,70. As operações de swing trade que estão em aberto, na realidade nós só temos uma operação em aberto, que é a opção de Petro. A gente comprou ela a 42, tomamos a 48 e outra a 35, a gente está com média 42. A primeira a gente saiu no 85 e a segunda posição, o stop está no ponto de entrada. Então a gente está ganhando aproximadamente 70% de retorno. Hoje eu fiz 3 operações de day trade, tá certo? Foram 2 em índice, ficamos aí um gain, um loss e um loss no dólar. Então eu operei pouco day trade hoje, porque desde segunda-feira eu acabo separando mais os papéis que vamos colocar em carteira. A gente tem algumas outras atividades. Bom, então começando aqui falando sobre o índice Bovespa, e vou falar um pouquinho sobre os papéis que também nós separamos para a semana. Então, o primeiro ponto do Ibov. O índice Bovespa, no gráfico semanal, ele me fez aqui um baita candle vendedor na última semana, chegou a cair bem, tá certo? Chegou a cair... Opa! Perdão, não coloquei o gráfico do Ibov. Chegou a cair bem na última sexta-feira, então a gente esperava ele corrigir até a região dos 60 mil pontos. Ele não chegou a esses patamares de preço e já voltou a subir. Nós temos aí o Ibov trabalhando com alta até esse momento, agora são 5 horas e 2 minutos, em 3,56%. Tem espaço para ter a retomada de força compradora até aqui os patamares de 65 mil pontos. Então, segue bastante volátil, muita atenção que o cenário externo está totalmente influenciando o nosso mercado. Já o dólar futuro hoje me passa por uma queda de 1%. Notem que o dólar está em cima da média de 21 períodos. Nós estávamos de olho para tentar vender um dólar um pouquinho mais acima, não deu a oportunidade que nós gostaríamos de ter. Então, 2 pontos, tá? O dólar ele tem uma tendência de baixa vigente. Nós podemos esperar uma movimentação de queda, tá? O dólar retomar o seu movimento a favor da tendência, tá certo? Ou esperar que o dólar venha fazer um movimento de sobe, corrige e venha subir. Então, 2 parâmetros que vai definir para onde o dólar vai ter um direcionamento: a máxima e a mínima do pregão de hoje, tá certo? Nós vamos acompanhar aqui o dólar rompendo a máxima de hoje, região de 240. Tem espaço para novas altas e se eventualmente perder aí 210, ele tem espaço para poder cair até a 135. Então, muita atenção ao gráfico do dólar. DI 1F
21, juros futuro, tá? O gráfico semanal dos juros, a gente tem aí uma sinalização de atenção, tem espaço para um possível repique. Notem que estamos em cima de uma região de suporte bastante relevante, tá certo? E vamos acompanhar e ver como o mercado tende a se comportar. Mas da maneira que está estruturado, tem espaço para um possível repiquezinho. Hoje os juros caem devido à forte movimentação das bolsas mundiais. Vou dar uma olhadinha aqui no CCMF 17, tá? O milho em mais um dia de uma queda expressiva, 2%. Vale lembrar que nós analisamos esse movimento aqui do milho, não conseguimos surfamos todo esse outro movimento de queda, e se o milho eventualmente ter algum respiro, alguma movimentação de alta, eu vou pegar essa oportunidade para tentar vender o milho esperando uma queda. Então o milho tem espaço no curto prazo, R$ 37,30. As ações da Ambev. As ações da Ambev no gráfico semanal tiveram fortes quedas. Se eu colocar o gráfico diário, notem que a Ambev ela teve uma fortíssima movimentação direcional de queda na última semana, veio tocar numa região bastante interessante que desperta a nossa atenção. Notem que temos alguns pontos anteriores no gráfico que foram estabelecidos como níveis de suporte, né? Então as ações da Ambev elas vêm tocar nesse mesmo patamar e hoje me monta um candlezinho de indefinição. O rompimento da máxima de ontem, tá? E de hoje também, 18,10, sinaliza aí uma possível movimentação de repique e a gente poderia esperar que a Ambev ficaria aí trabalhando num cenário lateral dentro deste retângulo. Resistência na casa de R$20 e suporte na casa de R$18. Então vamos acompanhar aí, ver como vai se comportar as ações da Ambev. BBAS3, as ações do Banco do Brasil. O ativo realizou o teste da nossa média de 21 no pregão de sexta-feira. Tínhamos aqui uma linha de tendência também que passava por aqui e a expectativa era de uma retomada de força compradora. Se eventualmente a máxima do pregão de hoje for superada, abre espaço para buscar a região dos R$ 29,40 no curto prazo. BB Seguridade, temos aqui BB Seguridade também despertando a nossa atenção, caiu muito forte na última semana e veio tocar numa região de suporte bem relevante. Antiga região de resistência, rompeu, resistência rompida passa a ser suporte. Esse suporte agora aqui segura os preços e tem espaço para o papel voltar para a casa de R$ 32,70 no curto prazo. Minerva é um outro papel em que chama a nossa atenção. Temos aqui uma linha de tendência que ficou para trás, entretanto o papel está trabalhando em cima de uma região de suporte. Tem espaço para um possível repique e agora a gente tem aqui o primeiro nível de resistência na casa de R$ 10,40 em Minerva. Brasil Foods, outro papel que desperta a nossa atenção pelo fato de estar realizando o teste de uma região de suporte, tá certo? Então temos aqui uma antiga referência de preço, fundo, e agora a gente também tem aqui uma referência de fundo e abre espaço para um possível repique. O curto prazo sinaliza ele vir até aqui de R$ 54,00 e depois nos R$ 58,00 Brasil Foods. BR Malls foi um papel que nós abrimos compra hoje a R$ 12,38, está exatamente no ponto. Acredito sim que tem espaço para a gente poder, para quem não se posicionou, comprar o ativo, está bem interessante, está bem atrativo ainda o papel, tá certo? Temos aqui uma movimentação em que o mercado se segura, tá? Uma região importante de suporte e da maneira que está estruturado ele pode voltar a testar aqui a resistência aqui nesse ponto lá em cima. Logicamente que temos alguns obstáculos no meio do caminho. Prosseguindo, depois de BR Malls, teremos aqui Cielo é o nosso gatilho na venda. O semanal tem uma resistência, um suporte bastante relevante em 31,70. A perda dessa região de suporte aqui sinaliza aí uma movimentação direcional de queda. Eco Rodovias, Ecor 3, trabalha dentro de um canal de alta, o ativo tocou nessa linha de tendência e tem espaço para buscar o teste da resistência na casa de R$ 9,70. Eco Rodovias aí no curto prazo. Elet 3 é um papel em que me desperta a atenção no semanal, tá? A gente está muito de olho no papel, tocou na região dos 24 e tem a possibilidade de formar aqui um topo duplo, tá certo? Um topo duplo e consequentemente aí se iniciar um processo de correção. Então atenção, a perda da mínima da sexta-feira aí
sinaliza uma queda, então o papel perdendo os patamares de R$ 22,60. A sinalização é de queda e teríamos aí o espaço para uma movimentação direcional de baixa. EZTC3, EZTC3, a gente tem aqui o ativo cai, toca numa região de suporte, me faz um candle comprador, abre espaço para voltar a testar resistência na casa de R$ 17,00. Prosseguindo, Fibra despertou muito a nossa atenção pelo fato de estar segurando em cima de uma região de um suporte bastante relevante. Notem que temos topos anteriores que sinalizam topo, 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 e ele cai e tenta me formar um martelinho. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí uma movimentação positiva. Itaúsa, ITSE4, muita atenção a Itaúsa, tá? Está em cima aqui de uma resistência máxima histórica do papel, máxima histórica do ativo. Ele renovou hoje na realidade e está querendo me fazer um candle de indefinição. Se ele perder a mínima de hoje, ele sinaliza uma queda um pouco mais intensa. JBS, um candle bastante interessante, até possível de ser avaliado uma compra aqui para swing trade. Atenção ao rompimento da máxima de hoje, tem espaço para o ativo voltar e desenvolver um movimento direcional de alta. Croton é um outro papel que estamos avaliando aqui, tá? Na realidade nós compramos o papel, neste curto prazo nós temos uma pequena linha de tendência que foi perdida, mas a gente pode até readaptar essa linha e colocar um pouco mais para cá. Tá aqui, ó. Então, linha de tendência de alta, a gente tem espaço para o ativo voltar a subir e é isso que nós vamos aguardar das ações da Croton. Lojas Americanas, testando uma região de suporte, atenção ao rompimento da máxima de hoje, sinaliza um movimento de alta. Lojas Renner é outro papel também que testa uma região de suporte e hoje me faz um candle comprador também, sinalizando uma movimentação positiva. MPLU, fazia muito tempo que eu não falava de múltiplos, tá? Múltiplos vem tocar aqui numa região em que começa a despertar atenção, que foi a primeira região aqui, ó. Notem esses topos anteriores, topo, 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 tá? E o ativo me vem fazer um candlezinho de indefinição. A gente pode até especular uma compra aqui no superação da máxima desse ativo em MPLU3. Raia Drogasil é um outro papel que foi candidato a se enquadrar numa operação de swing trade. Para hoje, nós temos aqui uma linha de tendência de alta em que o ativo trabalha dentro de um canal. O rompimento da máxima de hoje se enquadra para compras. Temos aqui Rumo 3. Rumo 3, a gente tem aqui uma região de suporte, tem um candlezinho comprador, tem espaço para voltar a subir, Rumo subindo 7% nesse pregão. As ações da TIM, a gente tem uma cunha ascendente, que nada mais é do que um padrão de baixa. A perda da mínima da semana passada, 8,50, nós vamos iniciar uma venda, esperando um rompimento falso dessa nível de resistência, e ele teria espaço para ter uma movimentação mais intensa de queda. As ações da Petrobras subindo aí, quase 7%, 6,75%, depois de ter tocado na média de 21 períodos, temos aqui uma linha de tendência de alta passando. Então atenção, porque tem espaço para retomar o seu movimento de alta. Vou aguardar para ver se a gente vai alterar o stop da put ou não. Por enquanto o stop continua no ponto de entrada com a realização parcial feita. Gráfico da Usiminas bastante polêmico na realidade, né? O gráfico semanal da Usiminas, ela me rompe a resistência e me faz um engolfo de baixa no movimento ao contrário. Então, da maneira que está estruturado, ele tem espaço para ter um rompimento falso e ter uma queda um pouco mais intensa lá na casa de 13,80. Entretanto, se eu for olhar o gráfico diário, eu posso adaptar aqui esse suporte, tá? Aí a gente teve um candlezinho vendedor, Usiminas hoje subindo 7%, abre-se um espaço para uma movimentação positiva. Então muito cuidado, se os Minas começar a trabalhar abaixo desses R$4 aí, não teremos um cenário de alta. O rompimento da máxima de hoje sinaliza aí movimento positivo. E Vale subindo hoje 5,85%. A gente está de olho numa put de Vale está subindo bem, subindo forte, está com um afastamento considerável aí de R$14 para a nossa média. Temos aí um afastamento do gráfico semanal de mais de 25%, que sinaliza aí o mercado sobrecomprado. Claro que ele tem espaço para continuar subindo. Entretanto, a gente vai tentar pegar alguma put, a gente está de olho na Vale W50, tá? Que é o strike a 20,50, está saindo a 36 centavos. Vamos avaliar aí como o ativo tende a se comportar, tá certo?
Então esses foram os ativos em que nós analisamos. Eu gostaria de agradecer pela sua companhia, muita atenção no próximo pregão, muita atenção no pregão de amanhã. Teremos as eleições dos Estados Unidos e o mercado tende a ficar bastante volátil, tá certo? Obrigado a todos, um bom início de semana e nos vemos amanhã pela manhã na Arena do Investidor. Até lá!